Se você acha que Etamundo Melhor vai entrar numa semana mais leve, esquece. O que vem aí é beijo comprometedor virando escândalo, criança sequestrada, identidade falsa explodindo em público, tiro no meio da rua e uma herança que ainda vai incendiar muita briga. E fica comigo até o final, porque tem uma virada silenciosa envolvendo Celso, Ernesto e Sandra que pode mudar completamente o rumo dessa história. 12 de janeiro, segunda-feira. O dia já começa em clima de tensão. Túlio perde o controle ao ver a repercussão do beijo com a baronesa, que na verdade é Sandra, e tenta impedir que o fotógrafo mantenha o filme com o registro do flagrante. Celso repreende a irmã pela confusão que ela mesma causou. Enquanto isso, Samir e as crianças sofrem com a ausência de Simba, sem saber que o cachorro conseguiu se soltar da armadilha de cara de gato e pé de cabra e acaba sendo resgatado por Candinho. Olga surge de surpresa na casa de Araújo e é expulsa por Aide, mostrando que esse reencontro ainda vai render conflito. Sabiá visita Zenaide escondido de Zuma. Stella confessa a Miriam que ainda não consegue perdoá-la. Lourival percebe que está apaixonado por Dita. Maria Divina se casa com Zé dos Porcos, enquanto Maria Pureza planeja encontrar Picolé. Celso procura Stella, que se choca ao ver no jornal a foto de Túlio beijando a baronesa. Para completar, Lourival anuncia a Dita que gravou o disco de Doris River, sem imaginar o tamanho da confusão que isso vai gerar. 13 de janeiro, terça-feira. Candinho incentiva a Dita a comemorar o disco de Doris River, enquanto Celso começa a intrigar Stella contra Túlio. Ernesto faz uma queixa contra Túlio para Lauro, apertando ainda mais o cerco. Túlio garante a Stella que não beijou a baronesa, tentando se explicar. Candinho, Simba e Asdrubal denunciam o sequestro do menino ao delegado e começam a desconfiar que Ernesto esteja por trás do crime. Stella confronta a baronesa justamente quando Ernesto aparece. Maria Divina oficializa o casamento com Zé dos Porcos. Stella revela a Celso que recuperou todas as memórias do dia do acidente, o que pode mudar muita coisa. Lauro demite Túlio, e Celso promete ajudar Stella contra Ernesto. E a fofoca explode quando Zuma conta a Dita que Candinho teria beijado Doris River, sem saber que Doris é a própria Dita. 14 de janeiro, quarta-feira. Samir, Picolé e Quitéria ficam decepcionados com Candinho, acreditando que ele traiu Dita. Lourival convence Ernesto a lançar o disco de Doris River na rádio, aumentando ainda mais a exposição. Felícia escuta Zuma dizer que pretende adotar Samir e corre para contar às crianças. Túlio avisa a Stella que pretende deixar São Paulo. Celso acusa Ernesto de ter atentado contra a vida de Stella e exige que ele vá embora da cidade. Olímpia convida Adamo, que vive como Margarida, para jantar. Quinzinho viaja para São Paulo com Cunegundes, sem saber que Maria Pureza está escondida no carro. Miriam passa mal. E a bomba estoura quando Dita revela para todos na mansão que ela é Doris River, desmontando a mentira ao vivo. Para piorar, Ernesto deixa claro para Sandra que eles precisam se livrar de Celso. 15 de janeiro, quinta-feira. Ernesto pressiona Sandra a escolher entre ele e Celso. Aide reencontra Janete, que a acusa de querer a herança do pai. Ernesto invade o dancing, assedia Mirtes e acaba expulso por Vermelho e Tamires. Uma falsa entrevista de Doris River vai ao ar na rádio, revoltando Dita e Candinho. Túlio se despede de Stella, os dois trocam declarações de amor, e Celso observa tudo de longe. Candinho e Dita confrontam Lourival. Zé dos Porcos não consegue ter sua primeira noite com Maria Divina. Anacleto avisa a Jocasta que Pureza desapareceu. Maria Pureza encontra Zenaide. E Celso dá um ultimato em Ernesto, deixando claro que a guerra está declarada. 16 de janeiro, sexta-feira. Ernesto cede à pressão de Celso, e Sandra começa a temer perder o amante. Zuma acolhe Maria Pureza na casa dos anjos, mas o clima não é nada amigável. O estado de Miriam piora, e Stella conforta Anabela. Candinho sente ciúmes de Dita com Lourival. Túlio decide não ir mais para o Rio de Janeiro. Cunegundes pede ajuda a Tamires para criar um musical sobre sua própria vida. Quinzinho conta a Picolé que Pureza se perdeu em São Paulo. Ernesto se encontra com cara de gato e pé de cabra, deixando Olga apreensiva. Asdrubal se fantasia para espionar Dita com Lourival. Alertada por Olga, Sandra percebe que Ernesto pode tentar algo contra Celso. E o pior acontece. Um bandido atira na direção de Celso, e Sandra se joga na frente do irmão. 17 de janeiro, sábado. Celso e Ernesto entram em desespero ao ver Sandra ferida e correm para socorrê-la. Samir e Picolé decidem procurar Pureza por conta própria. Zuma passa a maltratar Pureza, que promete se vingar. Stella convence Ernesto a permitir que Túlio vá ao hospital ajudar Sandra.
Dita confronta Asdrubal. Stella e Túlio descobrem que Sandra foi salva pelo camafeu de Anastácia, um detalhe simbólico que parece proteger destinos. Tamires sugere que Mirth seja a protagonista do musical de Cunegundes. Sandra exige que Celso e Ernesto façam as pazes. Celso pede que Sandra retire a queixa contra Túlio. Picolé e Samir finalmente encontram pureza. E Dita repreende Candinho por ter mandado Asdrubal vigiá-la com Lourival. Agora vem a leitura mais provável dessa semana. O atentado contra Celso não foi um ponto fora da curva. Foi um aviso claro de que alguém está disposto a cruzar limites perigosos. A tendência é que Ernesto fique cada vez mais pressionado e encurralado, enquanto Sandra passa a se dividir entre amor, culpa e proteção ao irmão. Ao mesmo tempo, a revelação de que Dita é Doris River deve gerar novas disputas, ciúmes e manipulações no meio artístico. E a situação de pureza com Zuma tem tudo para explodir num acerto de contas. A pergunta que fica é: quem realmente puxou o gatilho dessa guerra? Até quando Sandra vai conseguir segurar esse equilíbrio entre dois mundos? E qual dessas mentiras ainda vai cair primeiro? Se você quer acompanhar cada reviravolta, já deixa seu like, comenta sua teoria e se inscreve. Porque Tamundo Melhor promete acelerar o coração do público nessa semana.